Fala galera, então vamos voltar aqui. Falamos sobre a primeira pegadinha, agora a gente vai falar sobre a segunda pegadinha, que obviamente está relacionada aqui à questão da proparoxítona eventual acidental aparente. Como o Sebrasp cobrou isso pela primeira vez? Ó, faz tempo, se eu não me engano foi lá em 2012, com a palavra memória. Então eles colocaram a palavra memória e afirmaram que a palavra apresentada possuía duas regras distintas de acentuação. Num primeiro momento, o que aconteceu com os candidatos? Eles pensaram, ora, claro que não, isso é caô, não faz o menor sentido. Afinal de contas, memória é uma paroxítona terminada em ditongo. Como eu vou pensar que ela tem duas regras de acentuação? Pois bem, a verdade é que no Brasil, memória é uma paroxítona terminada em ditongo. Em Portugal, memória, assim como qualquer paroxítona terminada em ditongo, tem uma pegada de proparoxítona. E claro que alguns brasileiros em contato com portugueses acabam pegando esse vício de fala. E aí os dicionaristas aqui no Brasil repararam isso e resolveram registrar nos dicionários. E aí virou um prato cheio para os avaliadores das bancas. Portanto, qualquer paroxítona terminada em ditongo, mas é qualquer paroxítona, é relatório, memória, história e por aí vai. Qualquer paroxítona terminada em ditongo pode ser considerada uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Aí a banca fez isso numa questão de certo e errado, mas é uma questão objetiva para marcar ali uma opção, numa múltipla escolha. Como eles poderiam fazer isso? Eles poderiam colocar assim, ó, uma frase como: João pegou uma cédula rasgada no caixa eletrônico. E aí ele destaca a palavra cédula, que é notoriamente uma proparoxítona, e pede para o candidato assinalar dentre as opções abaixo aquela que tem a mesma regra de acentuação do termo destacado. Lembrando que estamos procurando uma proparoxítona. Mas aí, na hora em que o aluno busca a proparoxítona, ele não encontra. Aí na letra A tem uma oxítona, na letra B tem um monossílabo tônico, na letra C tem uma paroxítona terminada em R, como por exemplo a palavra caráter. E aí na letra D vem, sei lá, relatório, uma paroxítona terminada em ditongo. Aí o candidato olha e fala assim: peraí, essa questão vai ser anulada. Mas não, ela não vai ser anulada. Ela tem resposta e vai ser relatório. Agora, se o avaliador criar uma outra alternativa, colocando, por exemplo, a palavra sílaba, que é uma verdadeira proparoxítona, aí o gabarito vai ser sílaba. Como assim, Sidney? Vamos lá. Quando você busca uma proparoxítona dentre as opções, você busca a verdadeira. Se lá você encontrar a verdadeira, é o que você vai marcar, é o seu gabarito. Agora, não encontrei a verdadeira, Sidney, não tem. Aí você vai em busca da falsa, que é a proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Ou seja, qualquer paroxítona terminada em ditongo. E pronto, e acabou. Então, eu tenho certeza que você vai tirar onda na prova, tá? Agora, continuando. Vamos pegar aqui o hiato, olha aí, ó. Olha o que a gente tem aqui. Hiatos. As vogais I e U receberão acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílabas sozinhas ou acompanhadas de S. Exemplo: Bahia, faísca, baú, balaústre e por aí vai. Mas aqui, galera, a gente vai ter que bater um papo interessante. Se liga só. Primeiro, o que é isso de ser a segunda vogal? Não entendi, Sidney. Eu já peguei palavras em que o hiato estava na terceira vogal. Fiquei meio perdido. Como assim? Vamos lá. Lembra que agora há pouco eu falei de encontros vocálicos? Aí falei do ditongo e falei do tritongo, que são encontros vocálicos dentro da mesma sílaba. O hiato, ele é um encontro vocálico na palavra. Então, quando você vê a palavra toda escrita, você vê essas vogais juntas.
Só que na hora em que a gente separa as sílabas, elas vão para sílabas diferentes. Então, nós não temos um ditongo. Neste momento, nós temos um hiato, esse distanciamento, esse isolamento. E é interessante pensar em hiato como isolamento, como uma lacuna, porque a gente consegue fazer um macetinho em cima do I e do U. Claro que no hiato eles vão funcionar como vogais, mas aí a gente pensa, tem as verdadeiras vogais e as falsas vogais. Quem a gente vai separar? Quem a gente vai isolar de nossas vidas? Quem é verdadeiro ou quem é falso? Quem é falso? É por isso que a gente pega esse macete para falar do I e do U. Então, I e U isolados na posição de segunda vogal, mas na posição de segunda vogal desse encontro vocálico. Vem a primeira e eles são a segunda. Ou acompanhados da letra S. Vão receber acento pela regra do hiato. Então, daí saem palavras como saída, como saúde, como faísca, balaústre e por aí vai. Então, pega a palavra saída. Sa e da. Aí tem gente que vai falar assim, mas peraí, Sidney, posição de penúltima sílaba. É uma paroxítona na palavra saída, não é? Eu vou dizer é uma paroxítona. Pois bem, na tua prova, o avaliador pode chamar a palavra saída de paroxítona? Pode? Pode. Claro que pode. Ela é uma paroxítona, mas ela não é paroxítona, ela não é acentuada por ser uma paroxítona, perdão. Ela é acentuada por ser um hiato. E você vai perceber, e aí, didaticamente falando, tá? Que o hiato vai se sobrepor à paroxítona e se sobrepor à oxítona. Ele só não se sobrepõe à proparoxítona. Agora, vamos entender alguns aspectos. Vamos ver pegadinhas. Vamos supor que coloquem a palavra rainha. Você vai ver que o I vai ficar isolado na posição de segunda vogal. Só que agora ele não vai ter acento. Mas esse probleminha aí, ó, a nossa professora do ensino fundamental resolveu muito facilmente. Ela disse, ó, I, U seguido de NH não tem acento. Mas por quê? Porque eles não vão ter um som de vogal, assim bonito, aberta, sabe? Então pega a saída e rainha, ó. Sa, e, da. Som de quê, ó? De vogal bonitona, ó. Agora pega a rainha. Rainha. O som ficou o quê, ó? Nasalizado. Por isso não levou acento. Então, essa é fácil. Agora, tem alguns probleminhas para a gente analisar. Pega a palavra xiita. Xiita. Neste momento, a palavra xiita não tem acento. E por quê? Porque a vogal anterior é igual. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas espera aí, na palavra friíssimo, a vogal anterior é igual e tem acento. Sim, mas não pela regra do hiato, e sim pela regra da proparoxítona, pois toda proparoxítona é acentuada. E aí a gente vai trazer à baila agora uma palavrinha que o próprio Sebrasp já usou duas vezes e deu mole em uma das vezes. E isso criou uma problemática sem precedentes. Porque, por exemplo, quando você pega uma palavra que é terminada em ditongo, como é a palavra relatória, a palavra memória, a palavra história, e afirma que ela também pode ser uma proparoxítona eventual acidental aparente, você percebe que essas palavras agora possuem duas regras distintas de acentuação. Então, eu posso dizer que tem duas regras para elas. E aí a palavra veículo veio e muita gente reproduz que ela também tem duas regras de acentuação. E isso não é verdade. O problema é que uma vez o Sebrasp chamou de proparoxítona e na outra vez chamou de hiato. E eu te falo, quando chamou de hiato, não foi um posicionamento, foi um erro. O cara que criou a questão deu mole. Ou então, na hora que eles foram colocar o gabarito, deram mole. Só que eles não tiveram a humildade de admitir o erro. Então, eles mantiveram o gabarito e pronto. Né? E por que, Cisne? Ora, porque a banca pode tudo. Se quiser manter o erro, mantém. Agora, estava errado. Porque é muito claro no acordo, nas gramáticas, que a palavra veículo
é uma proparoxítona. Ué, mas não tem um hiato, não? Tem, assim como tem em friíssimo. Eu isolo a letra, em friíssimo fica acompanhado da letra S, mas não tem problema, porque a regra é essa. Se está isolado ou acompanhado da letra S, leva acento pela regra do hiato. Só que em veículo, a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, assim como em friíssimo. Então não tem acento por ser hiato, tem acento por ser uma proparoxítona, tá? Então se cair na tua prova a palavra veículo, pode ter certeza, ela é uma proparoxítona, tá? Então neste momento a gente fechou a noção de monossílabos tônicos, de oxítonos, de paroxítonos, de proparoxítonos e agora também do hiato. Mas vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Vamos pegar aqui mais um pouquinho do nosso material. E aí a gente vai se dar, né, a gente vai dar de cara aí, ó, com algumas regrinhas que foram modificadas. Então, primeiro, cai, e agora eu sei que vocês conseguem acompanhar isso daqui, ó, deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Cai o acento dos ditongos abertos e oi nas palavras paroxítonas, ou seja, sílaba tônica na penúltima. Então foi a partir disso que caiu o acento de ideia, de plateia, de jiboia, de boia, de heróico, de mocreia, de assembleia e por aí vai. Então agora estas palavras não têm mais acento. Mas olha aqui, ó. Um opa que continua pegando isso daqui, ó. Lembre-se de que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou monossílabos tônicos. E aqui eu tenho um papo interessante com vocês, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, existe algum par interessante para cair na prova? Existe. Heróico e herói. Antes, ambas tinham acento. Só que heróico, perdeu o acento. Pois de tongo aberto em aioi na posição de paroxítona, perdeu acento. Mas herói é oxítona e herói manteve. Por quê? Porque na posição de oxítona e quando é um monossílabo tônico, o acento foi mantido. E aí, quem é do Rio de Janeiro não pode dar mole, galera, né? Temos uma cidade aí belíssima, pertinho, que é a cidade de Niterói. E quem já pegou a barca para Niterói já viu que Niterói tem um acento. Então, se Niterói tem um acento, Herói também tem acento. E se você é de Niterói, escute o sambista Pedro Ivo, Apito da Barca, vai valer a pena, a música gostosinha, tá? Agora, se liga só, galera. Neste momento, a gente tem uma regra que muita gente não atenta. Em alguns momentos, em turmas presenciais no Rio de Janeiro, alguns alunos me indagaram com a seguinte questão: professor, agora a oxítona também é um monossílabo? Espera aí, menina. Rapidinho, vem cá. Ó. Aqui não é live, não. Aqui é aula séria. Ó. Esse é o Arthur invadiu aqui o ambiente de gravação. Vai lá, menino. Tchau. Dá tchau aqui pro povo. Tchau. Então, olha só. O que acontece? Ele até me tirou do foco, mas já me concentrei aqui de novo. Nós perdemos o acento na posição de paroxítona, mas continuamos na posição de oxítona e de monossílabos tônicos. E aí a indagação era, professor, agora o acordo considera a oxítona também um monossílabo tônico, o monossílabo tônico também um oxítona? Que história é essa? Então, isso foi uma confusão danada e até hoje muita gente não entende. E quando eu falo muita gente, eu vou ampliar o lastro aí. Eu não estou falando só de aluno não, tá? Eu estou falando inclusive de professor. Tem professor que não conseguiu entender isso ainda e professor de língua portuguesa. Porque não é tão simples entender essa malícia. Essa malícia que pode ser usada na banca, tá? Então vamos lá. Olha o que a gente tem aqui, galera.
Tá vendo isso daqui, ó? Vocês estão vendo bonitinho aqui, ó? Constrói, destrói, dói e fiéis? Pois bem, imagine que na tua questão dissesse que a palavra herói tem a mesma regra de acentuação que a palavra céu. E aí? Certo ou errado? Aí você vai falar, tá de sacanagem, pô. Claro que isso daí tá errado. Herói é um oxítono. Céu é um monossílabo tônico. Como é que eu vou pensar em mesma regra? Pois bem, é uma regra especial do ditongo aberto na posição de oxítona e de monossílabo tônico. Então, quando eu afirmo que herói e céu possuem a mesma regra de acentuação, está certo, assim como estas daqui, ó. Assim como constrói, destrói, dói e fiéis. Todas possuem a mesma regra de acentuação, por ser o quê? A regra do ditongo aberto na posição de oxítona e de monossílabo tônico. Então essa daqui a gente fechou bonito. Existe exceção? Existe, claro. E a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Quando a palavra paroxítona termina em R, o acento nos ditongos E e OI se mantém. Então vocês vão perceber que Meyer e Destroyer continuam tendo o acento, mesmo sendo em posição de paroxítona. Por quê? Porque elas são terminadas em R. E aí, mais uma vez, né, galera? O carioca não pode dar mole. Até porque quem mora no Meyer não bobeia, né? Camarada pega ali o meio de 5 Irajá, Meia, não tem como ele dar mole, pô. Meia tá ali o tempo todo com acento, como é que você vai errar isso? Então o Carioca tá levando vantagem nesse aspecto, tá? Então vamos continuar aqui a nossa brincadeira e vamos ver mais uma pegada. Essa aqui é mole, gente. Cai o acento circunflexo nos hiatos com vogal repetida. Então, ó, vou, enjoo, leem, creem, veem. Essa parte aqui é interessante porque antigamente, quando a gente era bem molecote na escola, a gente ficava ali gravando cre, lê, dever. E aí tinha acento. E aí quando a gente jogava para o plural, creem, leem, deem, veem, a gente mantinha o acento. Mas aí com a reforma, o que os caras avaliaram? Primeiro, que a grafia dessas estruturas é diferente e que a pronúncia dessas estruturas também é diferente. Eu digo ele crê, terceira pessoa do singular. Eu digo eles creem, terceira pessoa do plural. Eles perceberam que qualquer pessoa falaria eles creem com ou sem acento. Então, se qualquer pessoa fala com ou sem acento, significa que esse acento é desnecessário. Então, eles foram lá, ó, e tiraram o acento de todas as palavras com letras duplicadas na língua portuguesa. Creem, leem, deem, veem, voem, enjoo e por aí vai. Ah, então o acento circunflexo sumiu? Claro que não. Ele continua existindo. Ele só sumiu destas palavras com letras duplicadas. Agora, ele continua existindo para pronúncia fechada, assim como o acento agudo existe para pronúncia aberta, e ele ainda existe para um outro caso, que cai muito inclusive na nossa banca, que é o acento diferencial, mas principalmente dos verbos ter e vir e seus derivados. Mas eu vou acompanhar aqui o material para a gente ir com calma e quando chegar o momento certo, eu vou falar mais aprofundadamente sobre eles, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Próximo tópico que a gente vai olhar aí, ó. Cai o acento nas vogais I e U antecedidas de ditongo decrescente nas palavras paroxítonas. E aí nós temos feiura e sauípe. Quem é que cai em prova de vez em quando? Feiura. E feiura agora não tem mais acento. E aí vocês perceberam que antes do U ali tem um EI. Um EI. E esse EI é um ditongo.
mas é um ditongo o quê? Decrescente. E por que decrescente? Porque ele diminui a força. Você pode ver que o E é uma vogal e o I é uma semivogal. Então, como é um ditongo decrescente, o acento, ó, uau, sumiu. Mas olha só a outra coisa aqui, ó. Opa! A regra de acentuação diz que I e U são acentuados em hiato, sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Hiato é vogal mais vogal. Nas palavras acima, o que temos é vogal mais semivogal. O que é isso aqui, ó? Vogal, o E o I, né? Deixa eu botar aqui a setinha que eu sei que vocês veem agora, ó. O E é vogal, o I é semivogal. Por isso, um ditongo decrescente. Por isso, a regra do hiato não deve se aplicar. Agora, note que a regra ainda se aplica em Guaíba e Guaíra, uma vez que os ditongos são o quê? Ó, crescentes. Ó. U é semivogal, A é vogal. Então, esse acento sumiu nas palavras que possuíam ditongo decrescente. Então, isso aqui não adianta. A gente tem que dar uma decorada, tá? Agora, continuando aqui, ó. Opa 2. Lembre-se de que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou proparoxítonas, como tu, yu, essa palavra é difícil de falar, Piauí e maiúscula. E aí, continuando. Com relação ao U, caem o acento agudo e o trema nos ambientes que, i, que, ge e gui, tá? Aí aqui, ó, ficou uma duplicaçãozinha do i que não tem, tá? É um, um ge só com e, um gui só com i, um que só com e, um que só com i, tá? Só que aí é com a pronúncia do u. Por exemplo, apazigue, argui, averigue, consequência, linguiça. E aí hoje a pronúncia continua a mesma, mas sem o quê? Sem o acento agudo ou sem o trema. E isso aqui, galera, por incrível que pareça, foi um problema. E por que um problema? Porque talvez daqui a algum tempo as pessoas falem de forma equivocada e essa palavra mude. O trema era um precedente para você saber que aquele U tinha som de U e não um formador de dígrafo com o G ou com o Q. Porque quando o U não tem o som dele, nós temos um dígrafo. Por exemplo, queijo. Eu não falo queijo, eu falo queijo. Então o U ali não tem som. O U com o Q, eles formam um som de K, né? Um som de K. Então eu digo até que ele é uma letra diacrítica, que na verdade ali ele está apenas para formar o dígrafo, sem som, por exemplo. Então o U não tem som de U. Agora, quando o U tem som de U, obviamente, nestes momentos ele pode formar aquilo que a gente chama de ditongo, aquilo que a gente chama de tritongo, mas sumiu e pronto. Então você não fala linguiça porque você sempre ouviu todo mundo falando linguiça, mas um dia pode ser que alguém confunda, tá? Mas isso aí é galho fraco, tá? Então vamos lá, ó. Vamos continuar aqui a brincadeira. Acento diferencial. Deixa de existir a maioria dos casos de acento diferencial. E a gente tem 3 casos que ainda se mantêm, ó. A gente tem o para, que antigamente tinha uma diferença, que era para a preposição sem o acento e tinha o para de verbo. Esse acento sumiu. Eu achei, na verdade, algo ruim, porque era bem legal mostrar que o para era um verbo. Tinha o pelo do corpo, que era com acento, e um pelo, que era uma estrutura de preposição por, mais o artigo o.
que é sem acento, obviamente. Mas agora, tanto o pelo, contração da preposição por mais o artigo o, quanto o pelo do corpo é sem acento. Polo, ali, né, do polo sul do hemisfério, e polo, preposição arcaica, e polo, camisa polo, né, tinha, né, camisa polo tinha, agora é tudo sem acento. Pera, fruta, e pera, preposição arcaica. Gente, pera, preposição arcaica, quem é que usava? Então, hoje, pera, fruta também não tem mais acento. Coa e coas, do verbo com coa, de preposição com mais artigo a, que é uma estrutura arcaica, que ninguém mais usa. E aí, olha só que interessante. Eu quero que vocês pensem nesse pelo, nesse pera e nesse coa. Eles, na verdade, sofreram o mesmo processo que a palavra mosca, por exemplo. Antigamente, toda paroxítona que tinha um som fechado levava o acento circunflexo. Mosca, no passado, já teve acento. Só que os caras perceberam, os linguistas, né, os dicionaristas, que com o tempo foi deixando de existir a necessidade do acento, porque as pessoas iriam falar com aquela pronúncia fechada com ou sem acento. Então você não vai deixar de falar pera porque não tem o acento. Já ficou conhecido, sabe, de forma, assim, consensual. Você não vai chegar lá na feirinha do teu bairro e vai falar assim, me dá uma pera. A pessoa vai olhar para você e vai falar, tá com problema? Então, sumiu. O que é desnecessário vai sumindo na relação de acentuação gráfica, tá? Agora aqui, meus amores, ó, continuando os casos em que a gente ainda mantém. Então, ó, por verbo ainda tem. Agora, obviamente, por preposição não tem. Pôde, verbo no passado, tem o acento. Pode, verbo no presente, não tem. E aqui agora é o mais interessante que a gente tem. Vem e tem no singular, vem e tem no plural. Como assim? Não entendi isso aí não, Sidney. Então vamos lá, ó. Deixa eu jogar aqui na tela para mim, rapidinho. Deixa eu só ver onde é que está isso. Ah, já vi. Vamos lá, deixa eu diminuir isso daqui. Galera, ó, vamos lá. Olha aqui para mim. O que acontece? Acontece o seguinte. Quando você tem os verbos ter e vir, estes verbos são muito importantes para a nossa banca. Porque o assunto que a gente vai tratar aqui agora, ele é fronteiriço entre a acentuação e a concordância verbal. Vocês podem perceber que essa estrutura vai cair tanto em questões de acentuação como em questões de concordância verbal e ainda assim muita gente vai derrapar. Então, verbos ter e vir e todos os seus derivados, como manter, entreter, provir, intervir, eles no singular não vão ter acento e no plural vão ter o acento circunflexo. Mas aí calma aí, ó. O ter e o vir realmente no singular não tem acento. Então eu digo ele tem problemas sem acento. Agora eles têm problemas. Observe que a pronúncia é a mesma. Isso é perigoso. Mas quando eu digo ele tem problemas, quem é que tem problemas? Ele. Sujeito aparece com um núcleo no singular, logo o verbo no singular. Quando eu digo eles têm problemas, o sujeito apresenta ali um núcleo no plural. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural da mesma forma que um verbo no singular. Então, quem entra ali? O acento circunflexo, que é a marca de pluralização na língua portuguesa. Agora, e os derivados? Se eu coloco assim, ó, ele provém do sul. Neste momento, eu não estou falando do verbo prover, que significa sustentar, ser arrimo. Eu estou falando do verbo provir, que é derivado do verbo vir, que significa origem. Então, ele provém do sul, significa que ele está vindo do sul, que ele veio do sul. Então, ó, ele provém do sul.
Neste momento tem acento? Tem, mas é o acento agudo e por uma regra básica de acentuação. Oxítona terminada em leva acento. E se eu colocar eles provêm do sul? Observem que a pronúncia é a mesma, só que agora tem um problema. Ele provém é singular, eles provêm é plural. E eu não posso deixar o verbo no plural igual um verbo no singular. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. E o plural só vai ser marcado pelo acento circunflexo. Então é mole decorar isso. Ó. Acento agudo é só um pauzinho, é singular. Acento circunflexo, ó, 2 pauzinhos, então é plural. Tranquilo, galera? Então eu vou dar uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente continua com mais assunto, tá? Beijão, tchau, tchau. Ó.